bocina. Bocina, ¿se oye? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Está bien? Sí. Aquí se oye allá. Adentro están escuchando. Lá dentro Tem estão pantalla allí. escutando? Tem telões ali, Ah, o sea que las pantallas están allá. ou seja, que os telões estão Ah, lá. está bien. Ah, y hay carpas acá. Bueno. ¿Cómo? No sé si a ver, si por aquí, para que algunos que están un poquito lejos, que te bendiga, hermano. Ahí. Ahora sí. Te bendiga. Salve. Para aguantarme, Ahí. Sí. Buen día. Bom dia, Buenos días a todos. bom dia a todos. Allá están viendo y escuchando. Lá estão vendo e escutando? Bueno. Muy buenos días a todo el pueblo mexicano, porque vienen de muchos Muito bom lugares. dia a todo o povo mexicano, porque vem de vários Aquí lugares. en Puebla, pero es Aqui em ¿cómo se Puebla, llama el lugar? Escala. ¿Cómo está Nachito? aqui chama Escala. Dios te bendiga. Deus te abençoe. Y todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el E satélite todos que estão Eutelsat 8, conectados através do diferentes satélite países. Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Es realmente una bendición y un Realmente privilegio grande poder saludarles. é uma grande bênção, um grande privilégio Y poder estar en saudá-los. este día de hoy, domingo 6 de octubre, E nesse este dia año de hoje, 2024, domingo 6 de outubro deste ano compartiendo 2024, estos momentos tan hermosos estar compartilhando esses momentos tão que son formosos, momentos para la historia, que são momento porque para a el séptimo história, sello con el pueblo porque o sétimo selo está com o haciendo povo historia en este tiempo final, está fazendo história llevando nesse a cabo tempo lo final, que fue prometido, realizando o que foi que él prometido, vendría por su iglesia, que ele viria por sua igreja, estaba a punto de ser raptada, a qual estava a ponto de pero ser raptada, necesitaba esa fe de rapto. mas necessitava essa fé do rápido. A promessa, Deus fez a Y Dios lo ha promessa estado cumpliendo e en Deus este tem tiempo, estado cumprindo nesse tempo, en medio de un pueblo sencillo, no meio de um povo simples, con percepción profética, mas com percepção un profética, pueblo que está escrito en el cielo, en um el libro povo de la vida del Cordero. que está escrito no céu no livro da vida do Cordeiro. ¿Quiénes son? Ele sabe Por quem consiguiente, são. esos Consequentemente, por los cuales él vino a buscar. esses os quais ele veio buscar, hoje está aqui um grupo, Y en los demás países también. e nos demais países também. Él prometió que para el fin del tiempo Ele prometeu que para o fim do estaría tempo viniendo a su iglesia estaria vindo conforme à al sua orden de igreja su venida, conforme a o ordem sea, da sua el Hijo del vinda, ou Hombre con seja, sus ángeles, o Filho do Homem com que son los seus ministerios anjos, de Moisés y Elías. que são os ministérios de Moisés e Elias. Una ocasión Em uma ocasião, nos predicó el doctor William Soto Santiago o Dr. William Soto Santiago pregou en el mensaje Tiempo de estar seguro en el lugar seguro. na mensagem Tempo de Estar Seguro no Lugar Seguro. Foi pregado 26 de março de 2010 Y él nos dice, e ele nos disse: y ahora hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los agora tiempos, chegamos ao tempo mais glorioso de en donde el pueblo todos de os Dios ha tempos, llegado a la etapa en la edad de la onde o piedra povo angular, de Deus chegou à etapa, na era da pedra angular, que é a que es etapa la que etapa coroa, corona a esse etapa corpo de coroa, místico de a etapa que creyentes, coroa esse corpo a místico de iglesia crente, del Señor que é a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Así como fue el lugar seguro, cada etapa de la Assim iglesia, como cada la etapa cual da está igreja foi o lugar fundada sobre la seguro, roca,
a qual está fundada sobre a rocha, a qual, nesse tempo final, o lugar seguro no corpo místico de Cristo é a era da pedra angular, é a era messiânica também. E, consequentemente, é a era para a vinda da pedra angular. E recordem, a pedra angular é Cristo. A vinda do Senhor no último dia. A vinda do Senhor no último dia é a sua igreja, que ele virá no último dia e virá na etapa que representa a Cristo, a etapa da era da pedra angular. O irmão Branham nos disse que Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo e disse: ele anunciará a segunda vinda do Senhor. E nessa mensagem vemos ele anunciando, revelando ao povo o que ela receberia, que é a vinda do Senhor da maneira que foi prometido, conforme ao que o reverendo William Branham precursou. Por isso ele dizia: tenha um livro, os livros, os selos, eras, citas, 70 semanas de Daniel, porque na mensagem que ele trouxe, exatamente como ele disse, assim tem que cumprir. E por isso ele dizia, coloque as fitas, o irmão Branham dizia. Ou seja, não podia nem acrescentar nem tirar a essa palavra, porque da maneira que a mensagem foi trazida através do precursor, assim Deus estaria cumprindo a obra que o precursado estaria realizando. E depois vemos aqui, anunciando a esse mensageiro, estaria anunciando a vinda do Senhor. Ou seja, vemos os personagens que estiveram no tempo de Jesus em sua primeira vinda, nós os estamos vendo hoje, onde o precursor já se foi. O arcanjo Gabriel se foi, ou seja, o ministério que Deus estava operando ali, um ministério de boas novas, trazendo essas boas novas para a igreja noiva, do qual ele nos falou em dezembro de 2016. Ele já nos falou bem claro que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, essas boas novas. E dizia, quanto mais rápido eu as dê, mais rápido eu me vou. E se foi. Mas ele não disse que viria por sua igreja, e a igreja noiva ainda está aqui. Então vejam, se colocar bem a palavra, isso corresponde aos escolhidos de Deus, porque ele disse, quando esse grupo, ele disse Moisés e Elias com os escolhidos, e aqui está Moisés e Elias com os escolhidos, colocando a palavra bem no avivamento final. Viram como as Escrituras, quando se cumprem, muitas vezes as pessoas procuram algo assim de uma maneira hipoteótica e vejam a simplicidade que Deus está cumprindo. Mas é um povo muito, porém que muito valoroso diante de Deus. Falaríamos, vocês são o tesouro de Deus, vocês são as meninas dos seus olhos. Ou seja, que tocar a um desses pequeninos, aí vai se ver com o Pai Celestial. E quem vai se meter? Com Deus. Que mesmo que a Bíblia diz que é amor, mas muitas pessoas não gostam da outra parte, que é também fogo consumidor. Agora vejam o que continua dizendo. É a sua igreja que ele virá no último dia e virá na etapa que representa a Cristo, a etapa da era da pedra angular. A pedra angular virá. Aí é o lugar onde estaremos seguros nesse tempo final, no último dia. É tempo de estar no lugar seguro, em Cristo, a rocha, na etapa da igreja que corresponde ao nosso tempo.
Cristo, a pedra do ângulo ou pedra angular, nesse tempo, estará visitando sua igreja, seu povo. E temos que estar em Cristo, como Moisés, para ver a glória de Deus passar e ver a manifestação do Filho do Homem no meio da sua igreja. E assim estar sobre a rocha que é Cristo no último dia. Ou seja, que para ver o que Moisés viu ali, ele viu as costas, ele viu a costa, vejam, ele estava sobre a rocha, e a rocha representa Cristo. Ou seja, já estamos selados com o Espírito Santo. Tendo recebido o Espírito Santo, o qual no dia de Pentecostes lá receberam, ou seja, nasceram de novo. E essa porção nós a temos, porque com essa porção é que veríamos o Senhor, mas não veríamos a Ele somente as costas, como naquele momento ali Moisés viu o corpo teofânico, vejam, e ele viu assim como a costa de um homem. Mas vocês vejam que o irmão Branham, quando ele disse, quando esse Espírito Santo que temos, isso é a palavra, é o verbo, diz, o qual está em nosso meio agora mesmo, estava ali manifestando no reverendo William Branham, mas em uma porção. Não estava encarnado na forma que ele estava falando ali. E ele disse, quando esse Espírito Santo, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar, vejam, então, se vem encarnado, então tem que ter um véu de carne. Mas então vejam, os filhos de Deus, ao estar em Cristo, na rocha, já não vão ver somente a costa, mas verão a Ele de frente. E vão ver o seu rosto. Vão ver o rosto que foi mostrado no Monte da Transfiguração e foi dito que o seu rosto se fez outro. Ali Pedro, Tiago e João viram a ordem da vinda. Hoje vocês estão vendo. É uma bênção e privilégio que Deus nos concede. Nesse tempo, nos concede identificar essa pedra angular, essa pedra do ângulo, e identificar a era, identificar a mensagem, o mensageiro, e se identificar vocês. Porque ele disse, quando a noiva reconhecer a sua posição, em outros lugares, o que ela é, você reconheça o que você é, o valoroso que você é. Você é um atributo de Deus. Você é um gene de Deus. Você é parte dessa grande teofania. Por isso, na página 80 do livro Os Selos, com razão, o irmão Branham dizia, não dá vontade de você se apartar para um canto e chorar, mas chorar de alegria, de felicidade, consciente de quem a gente é diante de Deus. Tudo que você vale para Deus.
Em São João e São Lucas também, Cristo disse, capítulo 21, versículo 34 em diante, olhai por vós mesmo, que vossos corações não se encarreguem de glutonaria, embriaguez e dos afãs desta vida, e de repente venha sobre vós aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, o tempo todo, orando, para que sejais tidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E agora, para esse tempo final, temos que estar sobre a rocha que é Cristo, no corpo místico de Cristo, na etapa que corresponde à vinda do Filho do Homem, para estar em pé diante do Filho do Homem. E a promessa da vinda do Filho do Homem para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo a tem, e essa promessa é para ser cumprida na etapa da Era da Pedra Angular. Aí é onde vão estar em pé diante do Filho do Homem os crentes em Cristo no último dia, os que serão tidos por dignos de evitar todas essas coisas, todo esse juízo divino da grande tribulação que virão sobre a raça humana. Por isso, quando ele disse, quando vier essa perseguição, não te assuste. Tem uma luz, e é a coluna de fogo, que o reverendo William Branham viu no cumprimento da visão da carpa, que ali estava falando com alguém. Ou seja, que as instruções e tudo que corresponde à terceira etapa, esse instrumento é o que sabe o caminho. Ninguém saberá como levá-los à terra prometida. Tão simples assim. Porque foi falado a esse instrumento, estava falando a alguém mais, o irmão Branham disse. Não a um grupo, não a muitos, mas a um. Deus sempre trabalha com um, e não com organizações, e não com grupos. E se você vê vários falando por aí, procura que tenha um verdadeiro. Quando tem uma nota verdadeira, ou tem uma nota falsa, tem que ter uma verdadeira. E damos graças a Deus que temos identificado a esse verdadeiro. Agora, não pense que o diabo vai ficar com os braços cruzados. Ele vai atacar com tudo o que tem. Em as palavras, a noiva, aí recordo que o irmão nos dizia, tem isso aí como marcador de Bíblia, e leiam. Sempre que terem necessidade de ler algo, para que fortaleça vocês. Em momentos de aperto ou de dificuldade, leia, porque aí vão perceber que tudo o que está acontecendo nesse tempo final, a favor da igreja noiva, ou seja, Deus trabalhando a favor da igreja noiva, o inimigo vai tentar deter, vai tentar parar, porque ele é o único que não quer que o escolhido de Deus receba as bênçãos. E como estamos conscientes disto, pois sabemos, então sabemos que Deus sempre nos ajudará e sempre abrirá caminhos para nós para seguirmos adiante, marchando até obter a promessa. Agora, continua dizendo, Filho do Homem é título de profeta, por isso vemos que a Jeremias, a Ezequiel e a outros profetas, Deus chamou Filho do Homem. Porque isso nos fala da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através de carne humana. Por isso, quando Jesus Cristo esteve na terra, ele mesmo se chamava Filho do Homem. Por isso, falava tanto de si mesmo como Filho do Homem, porque era um profeta. Assim foi a primeira vinda do Senhor, a primeira vinda de Cristo, e assim também será a segunda vinda de Cristo. Pois Cristo disse que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E isso não será nada menos que o cumprimento da segunda vinda de Cristo a seu povo, a sua igreja, e estarão em pé diante do Filho do Homem os que estarão fundamentados sobre a rocha, os quais estarão na etapa correspondente ao último dia, que é a etapa da Era da Pedra Angular, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e estarão vendo a glória de Deus sendo manifestada no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E os anjos são os ministérios das duas oliveiras, os
os ministérios de Moisés e Elias. Sobre esse ministério completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e também serão chamados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Ou seja, que são os trabalhos que correspondem a esse ministério. Portanto, para esse tempo no qual nos correspondeu viver, é tempo de estar em lugar seguro, no lugar seguro, como corpo místico de crente, o qual é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O lugar seguro como era, é a era da pedra angular. O lugar seguro como mensagem é a mensagem da grande voz de trombeta, e assim por diante. No programa divino temos que conhecer qual é a era que nos correspondeu viver, e já sabemos qual é a era. A era vigente diante de Deus nesse tempo final. E temos que conhecer também esse entrelace dispensacional, onde a dispensação do reino se entrelaça com a dispensação da graça. E temos que conhecer que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Não esperando que seja uma trombeta literal, mas que é a voz de Cristo, a voz de Deus nos falando nesse tempo final. A voz de Cristo nos falando nesse tempo final. Agora, a mensagem do Evangelho do Reino, essa é a grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino. Agora, o que foi que nos foi falado, que seria o cumprimento da visão da capa? Vejam, se ele falasse que esses ministérios estariam na etapa e era da pedra angular, e que aí é onde estaria cumprindo sua vinda, veja onde nosso irmão William coloca, palavra de saudação 21 de junho de 2008 em Porto Rico. Veja aí, saudação aos irmãos de Porto Rico. Saudação aos irmãos de Porto Rico, eles estão conectados lá. Que Deus os abençoe grandemente. Diz, quando o reverendo William Branham recebeu ou teve essa visão da capa, ele estava no ar e queria descer, mas não conseguia, porque já estava descansando. Estava nesse momento, quando tudo estava sendo mostrado, nesse tempo, ele já estava na sexta dimensão. Disse, ele não conseguia, ele foi a certo lugar e viu essa grande capa catedral que nunca tinha visto em sua vida e que era gigante. Portanto, já estava construída e era de alguma pessoa e de algum grupo. Ou seja, não foi ele porque estava na sexta dimensão, não era dele. E também não é do nosso irmão William Souto Santiago, porque ele também está na sexta dimensão. Então tem que procurar a pessoa e tem que procurar o grupo. E onde estiver o grupo e a pessoa, então é desse grupo e é dessa pessoa. Viram que simples? Para os escolhidos de Deus, tudo é simples. Mas essa mesma simplicidade vejam, para outros é algo tão complicado. Vamos dar um exemplo. É como se estivesse dando uma matéria de uma universidade para um bebê. Pois assim são aqueles que não entendem, não compreendem o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento do anjo, que era diferente dos demais. Para eles é algo que não compreende, não entende. Mas para o escolhido de Deus, nós já estamos com todas essas matérias. Nós já passamos elas com nota 10. Já estamos a ponto de nos graduar. Ou seja, que o escolhido de Deus já está em essa etapa. Ou seja, o escolhido de Deus já está nessa etapa da universidade, já para receber o certificado, o diploma, a toga, o corpo novo, o qual todos nós estamos desejando, antes que o juízo divino caia. Diz que terá uma luz que nos raptará. Diz que ela não passará pela tribulação, a noiva não. Veja, o açoite que a Flórida vai receber novamente. Tem um furacão que está aproximando aí para essa semana que vem. Aí, por quarta-feira, eu estive vendo.
Eu estive vendo que por quarta-feira estará aproximando. Também passou algo por aqui, pela costa do Pacífico, os irmãos lá de Acapulco e toda essa região. Novamente recebeu outro ataque de um furacão. Foi uma tormenta? Um furacão? Oramos por todos os irmãos lá, que Deus os abençoe e os guarde. E que Deus os recompense em abundância, referente ao que perderam. Eles dê tudo o que necessita para seguir adiante e para continuar se preparando para a sua transformação. Sabemos que a terra está com dor de parto. E fala que a terra, nesse tempo, começará com as suas contrações e as grandes sacudidas. Ou seja, que aí vem de tudo, vulcões, terremotos. E ele sempre me falava, meteoritos. Ou seja, que a terra também vai ser apedrejada. O irmão Branham falou disto. Diz que as pedras do tamanho de 100 libras. Ou seja, vocês vejam tudo o que virá. Mas para o escolhido de Deus, a noiva, não tem por que temer. Porque ela não passará pela tribulação. Agora virá sacudidas, estremecimento, e já foi dito ao povo, sempre foi dito ao povo, que estejam preparados com cisterna de água nos auditórios, reservatórios de água nos auditórios, e tudo que refere a essas necessidades básicas, para que quando esse tempo for aproximando, aí não estar correndo para procurar um reservatóriozinho para colocar água, mas que em seus lugares já tenham a sua própria água. E assim esses dias sejam de bênção também para toda a comunidade e para todos esses lugares, que todos irão aí, porque aí será o único lugar que vai ter alimento espiritual. E vai ser esses lugares em que no mundo inteiro tem escolhido de Deus, que se reúnem, mesmo que sejam 2 ou 3. Aí pessoas podem ir aí. Ou seja, que seremos de bênçãos para muitas pessoas nesse tempo. E recordem que para esse tempo, algo já estará bem adiantado na vida de cada escolhido. E tudo que um escolhido de Deus peça, crendo com fé, se não ter nada, não esteja procurando fora. Você tem por dentro essa palavra criadora. Fale-a. E aí Deus operará. Porque Deus vai juntos e Deus vai junto e a par com a palavra. E como você tem a palavra, ele está obrigado a cumprir o que esse escolhido de Deus fale. E isso é colocar a palavra bem. Portanto, serão dias como foram os dias dos apóstolos, que foram crescendo, crescendo, crescendo. Vejam, o ministério de Jesus foi assim também. E nesse tempo também é assim. São tempos apostólicos que estão acontecendo novamente nesse tempo final. E vai de uma forma progressiva, aumentando, 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 até que chegará o momento que essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, porque vejam, a terra, em Romanos capítulo 8, a terra já deseja, ela está com dor de parto, esperando o quê? Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então vejam que tudo é pelos filhos de Deus. Tudo que Deus fez em seu programa, desde o Gênesis até hoje, é por você. Olha o quão valoroso é você. Todo um programa, tudo, tudo, tudo é por você. E você fala, Senhor, por mim, mas quem sou eu? Você
É Deus. E a gente fala assim, mas como é isso? Procura a Escritura que fala, eu não disse que vós deuses sois pequenos Messias, pequenos ungidos. E isso é porque tem a palavra em você. Isso é porque você tem a palavra. Isso. Bom, era de alguma pessoa ou de algum grupo. Agora vejam, o irmão Branham pensou que ele era o último. Bom, tanto assim que ele foi até ao Cairo. Já para ir a Israel, ele dizia, bom, com esse ministério que Deus me deu, é o ministério para realizar a obra. A obra de selar os 144 mil e estabelecer o reino do Messias. Mas vejam, depois Deus lhe mostrou que não. Que isso tinha que ser conforme o Apocalipse 11. O Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Essa é de João 10:34, aí nos fala. Aí é que ele cita essa escritura. Jesus respondeu, não está escrito em vossa lei? E eu disse, deuses sois? E mais adiante ele fala, 10:36. Dice, si no hago las obras, un poquito antes. Pouquinho antes. Não está escrito em vossa lei, eu disse, deuses sois? Você chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus? Vejam. E a palavra de Deus está chegando a quem? A vocês. A quem a palavra está vindo? Aos escolhidos, vê? Assim como então veja, assim como a palavra vem ao profeta, e o profeta passa ao povo. E, bom, aqui ele continua falando. E por quanto à terceira etapa, nós paramos ali onde dizíamos que ele pensava que era ele. Mas vejam, Deus mostrou para ele que tinha que ser conforme o Apocalipse 11. E vejam também como nosso irmão William, ele chegou a pensar que era ele, que seria ele. Mas depois Deus foi lhe dando mais e mais luz. E quando já chega todo esse tempo em que vemos nas mensagens como ele já vai se inclinando para essa outra pessoa. Porque ele sabia que ele tinha que ir, como o irmão Branham soube. Mas como o sétimo selo não podia ser aberto, ele não podia falar claramente e dizer, olha, é esse. Vamos dizer o que vai ficar. Porque assim ele estaria abrindo o mistério, e o mistério do sétimo selo seria aberto pelo Senhor em sua vinda. Ele disse, eu não sei se Raquel está aqui. Eu não sei se ela está por aí. Ela me deu um testemunho. Já faz vários anos, depois da partida do nosso irmão William. Eu não sei se ela está perto por aí e está me escutando. Ela é licenciada, ela é advogada. E ela teve uma conversa com o nosso irmão William em uma ocasião. Ela sabe o ano, com certeza. E vocês vejam como ele deixou certos testemunhos com pessoas que, vejam, mais adiante estaríamos ouvindo isso, onde estaria sendo mostrado a realidade do que tinha sido prometido
assim de uma forma simples. E quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, então diria, bom, com razão. Com razão não podia falar abertamente, porque estava no meio do próprio povo. Poderiam até lhe causar danos antes. Tentar procurá-lo para eliminá-lo, porque isso é o que o diabo sempre fez nos diferentes tempos. Mas vejam, no final vejam que o Apocalipse 11, aí já cumpre aí no Apocalipse 11, isso que o diabo vai estar tratando de atacar até a morte, ou seja, golpeá-lo até a morte, tanto assim que o matam. Mas tudo isso é um programa que Deus já tem traçado e não podemos omitir, evitar as Escrituras, não podemos evitar tudo que já foi profetizado, mas cada Escritura tem cumprimento. Agora, cada coisa tem seu tempo. Agora estamos no tempo para essa fé de rapto, o escolhido de Deus, recebê-la e se preparar para, quando chegar o momento da ressurreição, estar preparados para receber essa grande visita. Diz que quando vier, vão comer. Assim que não se preocupem se na sua casa não ter nada para comer nesse momento, porque aí você vai estar mostrando a eles, quando vier, você vai estar mostrando a eles o resultado do que você recebeu. Você vai pôr em ação a palavra que está encarnada em você. Ou seja, eles são os que verão esse poder em você. Não é que eles virão para fazer comida e essas coisas. Melhor, você é que dará a eles. Agora, isso será algo tão glorioso e ao mesmo tempo tão simples que você mesmo nesse momento, você vai dizer, mas eu não tenho nada para oferecer a vocês. Por isso já estou dizendo a vocês, para que vão se preparando. Porque aí se não tiver bolo preparado, os biscoitos, bolachas, chiles que são gostosos. Então você, pela palavra falada, pode criar. E que alimento melhor para ser criado do que o alimento criado? Aí estão todas as vitaminas. Ou seja, não terá problema e nem escassez nesse tempo. E alguém pode dizer, num tempo de aperto, e não vai ter escassez? Bom, você tem tudo por dentro. O que você necessitar, então, pela palavra falada, aí estará. Vamos rumo a esse momento. E o lugar que o irmão Branham fala, aqui eu me lembrei. Vamos ver se eu encontro rapidinho. Agorinha eu li aqui. Que o irmão Branham dizia que ele tinha que ele sempre tinha êxito com as pessoas mexicanas. Ele disse, porque eles creem. Ou seja, veem vocês esse ministério aí, mostrando algo muito importante. Ou seja, que aí ele está mostrando algo muito importante. É porque o povo mexicano tem uma parte muito importante no programa divino.
e vemos como tudo se move nas atividades no México. Bem, vamos continuar aqui. A Raquel chegou por aqui. Raquel Osnaya é licenciada, advogada. Ela esteve me falando dessa partezinha aí. Você pode falar para eles como foi que você estava falando com ele de certas coisas? E ela esteve falando com ele aí. Naquele momento, quando ele estava vivo, estava nesse corpo. Ele tinha confiança em conversar e conversavam bastante. E quando ela vinha, ele sempre mandava buscá-la. E também quando nós estávamos aqui, lá em Villahermosa, um fim de semana ou mais, então aí, ela sempre vinha e nos saudava e conversava bastante com ele. Vamos colocar ela por aqui para ela mesma falar essa partezinha aí, como foi. Deus abençoe a todos. O testemunho que eu tenho para dar é que o irmão William, uma vez, aí no ano 2012, 2013 mais ou menos, no tempo que ele esteve em Villahermosa, quando ia pregar, estive conversando com ele e fiz uma pergunta muito importante, a qual ele me respondeu: Raquel, você não tem por que ter medo, a igreja não tem por que temer. Qual foi a pergunta que você fez? Eu fiz a pergunta a ele assim: irmão William, você me desculpa o que eu vou te perguntar, você vai partir? E ele ficou me olhando profundamente. E nesse momento foi isso que ele me respondeu. Que sim. Sim, mas que eu não tinha por que ter medo e que a igreja não tinha por que ter medo. Que para isso Benji ficaria, fazendo alusão ao reverendo José Benjamin Pérez. E realmente isso eu guardei no meu coração. No momento eu não compreendi, mas eu guardei no meu coração crendo até esse cumprimento onde posso ver Deus cara a cara. Deus lhes abençoe a todos. Eu te amo em amor divino. Viram? Veja como ele tinha dado essa revelação tão grande para ela, e ela guardou. E ela perguntou: você vai partir? Veja a confiança que tinham entre eles. Ele disse: não tem por que se preocupar, vocês vão ficar com o Benji. Ou seja, aí ele estava falando o cumprimento do que Deus tinha prometido, e que a igreja noiva iria parir, ia ter esse filho palavra. Agora eu acredito que há pouco ela esteve me falando, ela como advogada, mas parece que um advogado também, bom, se supõe que os advogados, quando é algo que é verdade, um advogado não mente. E para cúmulo, ele chamou a advogada para que ele não dissesse isso. Os mexicanos, eu não os conheço, mas muitos de vocês, eu não a conheço, mas muitos de vocês sim. Vejam, uma forma mais terrível é tratar, impedir ela para não dar o testemunho, porque ele chamou ela. Ela foi chamada para que não falasse isso, para a igreja não escutar. Como foi que falou para você? Bom, essa pessoa, eu não sei se menciona o nome, essa pessoa fez um contato comigo porque no tempo do irmão William ele colaborava bastante e trabalhava na embaixada, e todos o conhecemos. E eu, por questão de saúde, ele me contatou, e por causa que o ungido mencionou o testemunho, e vários irmãos mandaram mensagenzinha para mim e me chamaram para perguntar: isso que você está te chamando, Raquel é do México, mas tem muita Raquel, no México tem muito mais. Então, eles localizaram de que eu tive a honra, o privilégio de ter uma relação muito próxima com o irmão William,
com o ungido, e essa confiança levou a esse testemunho que anteriormente disse a vocês. E essa pessoa me chamou e me disse que eu não dissesse. Me disse, você não vai dizer o que eu tenho que dizer, porque ia afetar muito a igreja. E que tinha algumas pessoas que queriam falar comigo para me fazer entender a mensagem. E eu, com muito temor de Deus, o que eu fiz? Me comunicar com o ungido, sabendo que nós temos a verdade, que nós estamos firmes nessa palavra, crendo no mensageiro, no ministério de Moisés e Elias, encarnado em nosso irmão José Benjamin Pérez, de Porto Rico. Bom, mas aí é onde a gente vê. Veja, o diabo não tem amor pelos filhos de Deus. Nem ele não gosta nem de si mesmo. E ameaçou ela, não foi certo? Já está até ameaçada. E esses são os mesmos que estão aí, a gente vê eles aí compartilhando, junto com os que estão atacando o sétimo selo, o cumprimento da visão da capa. Por isso que ele disse, quando vocês vejam um ataque dirigido contra a capa e o ministério, vigiem, porque estamos perto. E às vezes a gente pensaria, e como a gente ia imaginar que dos próprios de dentro iam começar a atacar, e chegar até esse extremo de dizer para ela, não fale isso, um testemunho tão grande, que não compartilhasse isso com a igreja. Mas hoje foi compartilhado com a igreja. Por que ter medo? Se isso é a pura verdade. Agora, um advogado que mente, eu não sei como é isso, porque nas leis terrenas tem as suas consequências. E quanto mais nas leis divinas, lá vai prestar conta a Deus. Vocês já sabem quem é. Isso não tem que falar. Agora recordem que o irmão Branham tinha falado que ele ia ter que expor nome. Mas veja uma forma, a forma que isso está cumprindo. E também pode cumprir e continuará cumprindo. E nem sequer tem que falar o nome. Porque eles mesmos estão colocando o nome deles aí na frente de todos. Assim que cada um sabe onde está parado, onde está de pé. Esse tempo é um tempo muito, porém que muito importante. São os dias de Ananias e Safira. E aí tudo ficará marcado na história e para a história de cada indivíduo. Essa pessoa vai ficar na história. Isso vai ficar na história dessa pessoa, que vai ficar como incrédula. E nós, como crente, no que Deus prometeu, e em todos esses testemunhos onde vemos a vindicação de tudo que Deus está realizando, tanto nas mensagens, como nesse testemunho que aparentemente é simples, é comum. Mas veja como Deus permitiu que a igreja estivesse. A igreja tivesse essa fé, poder continuar crescendo até obter essa fé perfeita. Agora vejam, aqui continua dizendo: e por quanto a terceira etapa, que é produzida pela voz do anjo forte que desce do céu, clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes, a voz de Cristo é a voz dos 7 trovões, emitindo suas vozes de uma forma consecutiva, pois, consequentemente, a voz de Cristo estará ali. Pois, se a voz de Cristo estará ali, como o anjo forte vai vir e irá novamente? O anjo forte desce, 7 trovões emitem suas vozes consecutivamente, e não se vai. Essa voz não irá até que a igreja será transformada. Onde estará? O irmão Branham disse, nesse instrumento. E hoje é uma realidade. Hoje o anjo forte está no meio do povo. É Cristo em sua vinda.
E, consequentemente, os trovões já estarão ali, estarão trovejando, e está trovejando. Estará trovejando, Cristo estará falando aí por meio do seu Espírito, e tudo estará acontecendo. Isso será a maior visitação de Deus por meio de Cristo, por meio do seu Espírito, à sua igreja no último dia. É a visita de Deus no meio da sua igreja, conforme foi prometido, no cumprimento da visão da capa. Portanto, essa promessa já é uma realidade. Não é mais no futuro. Já estamos vivendo esse futuro. O futuro já se tornou presente, já se tornou uma realidade. En la saeta de salvación. En la saeta de salvación, aí é que nos habla o irmão Brando do que leu ahorita. O irmão Brando nos fala do que lemos agora. Por que está chorando, minha filhinha mexicana? Tinha passado uma menininha aí. Eu creio que era Espanha. Você crê que eu sou o profeta de Deus? Você ficaria aqui uns quantos momentos? Você pararia aqui somente por um momento? Olha para mim. Eu sempre tive êxito com pessoas mexicanas, porque eles acreditam. Agora vejam como ele tinha esse amor para o povo Espanha. Tanto que na porta tinha escrito em espanhol, estava escrito em espanhol assim, Águia Branca, na porta. Assim que Deus lhe disse, o ángel lhe disse aí. O anjo disse a ele ali. Deus disse a ele, o anjo disse a ele naquela ocasião, se você fizer com que as pessoas creiam em você, disse, nem o câncer te fará frente. Ou seja que há uma labor muito importante que se está levando a cabo. Ou seja, tem um trabalho muito importante que está sendo realizado, onde essa fé do escolhido de Deus tem que estar nesse nível alto. E tem a ver com a fé no ungido. Quando não tem incredulidade nisso, e toda dúvida seja tirado, desde os ministros até todo o povo, quando ele disse, me dê uma igreja, que não haja e que não tenha incredulidade, pecado é incredulidade. Então eu farei grandes coisas, está no livro de Citas. Se conseguirem rapidinho aí, fala assim, me dê uma igreja, diz que o pecado não entraria, algo assim fala. Parágrafo 49. Irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente se dê em casa. Onde em casa? Aqui. Toque aqui. Eles têm fé, o pequeno remanescente. Depois que a porta dos gentios é fechada, isso já passou. A dispensação da graça fechou. Então Deus ungirá uma igreja. E isso é o que está fazendo hoje. O que é sujo, suje-se mais. O que é justo, justifique-se mais. O que é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas tomarão lugar. Não somente isso, mas Ele está fazendo hoje. Agora vejam, isso é o que Ele está fazendo, ungindo essa igreja.
Em todos os lugares do mundo, o Senhor está ungindo para fazer grandes coisas através dela. Esse é o trabalho que Ele disse que deixaria determinado para esse tempo. No livro As Eras, que diz que Ele deixou um trabalho para a noiva, para esse tempo. E esse é o tempo. E o trabalho que está sendo realizado e se realizará é a mudança de reino. Esse reino das trevas, esse reino dos gentios, será tirado. E já está sendo estabelecido o reino de Deus. Desde onde? Desde nosso coração. Livro das Eras, página 187. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer proceder, os faz proceder de outra forma. Ou seja, ninguém consegue fazer com que mudem seu testemunho. Ninguém conseguirá. E tentaram. Se meta com o escolhido. Não. Vejam, é que o diabo é tão estúpido que cada vez mais vai ficando exposto na estrada. Se lembra quando falamos da serpente no meio das gramas? Aí, serpenteando no meio das relvas, vejam, à medida que vai arrancando o joio, e então ela já vai ficando exposta no caminho, e todo mundo já a vê. E mesmo que trate de agarrar aos escolhidos, eles têm a palavra. Nenhum dardo do inimigo lhe tocará. Assim que é um vanglorioso, não preste atenção nele, ele é um arrogante, não preste atenção nele, ele é um arrogante, continua escutando a voz do anjo forte. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade, ninguém consegue fazer com que haja de outra forma. Se não tenham assim, diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui no seu ministério terreno. Assim que agora ele trabalha em e por meio da sua noiva, e ela sabe isso. Porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que ser feitas. Mas ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para esse tempo em particular. Para qual tempo? Para esse tempo. Agora vocês vejam. Quase nada. As palavras à noiva. E vejam que tudo que, como falando há uns minutos, tudo que Deus estaria fazendo e está fazendo, o diabo vai tratar de se opor e tentar lançar opróbrio e todas as coisas. Ele vai tentar fazer tudo que você possa imaginar, ele vai tentar fazer para desviar a atenção e trazer o opróbrio, zombarias, críticas, e o que não as inventa, porque ele vai a toda, mas não sabe que Deus vai com tudo também. Fala que o inimigo virá como um rio. Mas Deus disse que levantaria o quê? Bandeira. O diabo já é um derrotado, já está aniquilado. Mas tem que esperar chegar o momento. Por enquanto está dando os seus últimos respiros, porque lhe resta pouco. E diz que desceu com ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. A palavra à noiva, leiam. Hoje eu creio que é um bom dia para lê-las. E medite e ore a Deus. E que nessa atividade, Deus dê a você tudo o que você veio buscar.
e que saiam daqui mudados, se tem algo que falta ser mudado em você. E também com um maior conhecimento de que quando você chegou aqui, que Deus fale diretamente ao seu coração, à sua alma, e tire de você toda dúvida, toda incredulidade quanto ao programa que Deus está realizando e o cumprimento da vinda do anjo forte. Ontem o nosso irmão Miguel falou algo de uma reunião que tivemos em Porto Rico, onde foi falado que os ministros, nos ministros, e agora eu digo ao povo, que não deve ter o mínimo de dúvida de quem é o ungido. E aquele que tentar injetar uma dúvida, rejeita-o. Porque não pode ter nenhuma dúvida em vosso coração. Como não podia ter nenhuma dúvida em crer na primeira vinda do Senhor. E recordem que ele disse que aquele que o negar, ele o negaria. E o que o confessasse, ele o confessaria diante do Pai. E isso é assim na segunda vinda também. Que Deus os abençoe e os guarde, porque se continuar não vai amanhecer aqui. Mas eu me sinto confortável. Sarinha também está confortável. Estamos confortáveis aqui. Porque é um povo crente. Como o povo que está me vendo através do satélite da internet e os que estarão vendo e lendo essa palestra desta ocasião, que tivemos nessa ocasião, onde nos sentimos entre família. E não entramos em fanatismo, mas na realidade, que é a obra de Deus que Deus está realizando. E Ele está cumprindo de uma forma simples, porque assim agradou a Ele. Assim que adiante, aumentando a fé, todos os dias de vossa vida até alcançar a fé perfeita. Que o anjo forte continue nos aumentando essa fé. Me mostre sua fé. O anjo forte nos dando a fé do rapto. Para mim foi um privilégio e uma grande bênção poder conversar com vocês, povo amado mexicano. E que Deus os ajude. E que tudo que Deus tenha que cumprir no México seja cumprido no momento e tempo exato, correto. E que Deus use a todos vocês grandemente nesse tempo final, nessa terceira etapa. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém.